Novo negócio fechado no Flamengo. Felipe Luiz fica feliz da vida com essa notícia. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, aqui embaixo, inscrever-se, aciona no sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E faltam seis dias para o Flamengo se reapresentar no CT Nilndrubu, time profissional do Flamengo, e daqui a 5 dias o Flamengo estreia profissionalmente o Sub-20, jogando nos profissionais, no duelo diante da equipe da Portuguesa, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, data já oficializada, local já oficializado, e ó, a Globo fechou um acordo para transmitir o Campeonato Carioca nesse ano de 2026, a começar já pelo próximo final de semana. A Globo e a GE.TV exibem um jogo por rodada, o Sport TV vai mostrar 2 e o Premier transmite todas as partidas, pessoal. Olha aí, o Flamengo que... A Globo teve um entreveiro aí no ano passado, em 2020, né? Começou o entreveiro da Globo com Carioca. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo, né? E agora volta aí a transmissão de vez do Campeonato Carioca, tendo em vista que acabou, né, o contrato da Ferg com a Band, pessoal. Inclusive, o Campeonato Carioca volta a ter premiação em dinheiro para o campeão. Não tinha desde 2020, uma verdadeira vergonha. Tudo bem, 20, 21 ali, aquela questão ali que nós vivíamos no mundo, mas depois se tornou um novo normal, né? Nós não tivemos mais premiações no Campeonato Carioca, só que, pessoal, isso aí, essa premiação está intrinsecamente atrelada a divisão das cotas de TV, porque, por exemplo, se o Flamengo não coloca alguns jogadores do time principal ou o time principal a partir da terceira, quarta rodada, o Flamengo perde dinheiro. Na realidade, deixa de ganhar dinheiro. O Flamengo pode receber até 30 milhões se for o campeão do Campeonato Carioca em 2026, parte dos direitos de transmissão e das receitas comerciais vai ser distribuída conforme as equipes forem avançando no torneio. Com isso, os times que se classificarem às quartas de final, semi, além do campeão e do vice, serão premiadas. Além disso, o vencedor da Taça Guanabara também vai receber uma quantia em dinheiro. Em resumo, o título carioca passa a dar 10 milhões de reais ao campeão em 2026. Só que aí, pessoal, isso aí é maquiado com premiação, porque na realidade ele está pagando direito de transmissão, ou seja, quanto mais você avança, mais jogos serão transmitidos pelo seu time. Mais jogos transmitidos pelo seu time, mais cota de televisão você ganha. Então, é mais ou menos por esse raciocínio que vai partir o Campeonato Carioca. Muita gente me perguntando, Pedrão, mas e o Maracanã? Gente, o Maracanã foram disputadas ao todo Flamengo, Fluminense, Vasco, 73 partidas no Maracanã. O Maracanã, o gramado do Maracanã está num processo de revitalização, visando também pesado calendário de 2026. O trabalho começou a ser realizado no dia 27 de dezembro, logo após o Jogo das Estrelas do nosso querido Galinho de Quintino, o Zico, e deve ficar pronto aí para o jogo Flamengo e Vasco, terceira rodada da Taça Guanabara, no próximo dia 21 de janeiro, né? Daqui a menos de 20 dias já teremos aí o jogo entre Flamengo e Vasco. O tempo passa voando, rapaz. Eu lembro de estar fazendo a contagem regressiva da final da Libertadores, né? E agora já estamos aí entrando na temporada 2026, a diretoria do Flamengo prepara o lançamento do pacote Maracanã 2026, tá? Ou seja, é meio que... isso foi criado na Inglaterra, né? Na Inglaterra existe uma parada chamada Season Ticket. O Season Ticket dá direito a todos os jogos em casa da equipe mandante
da Premier League. O Flamengo faz ainda melhor porque ele dá todos os direitos aos jogos que o Flamengo for o mandante. Pelo menos foi dessa maneira que funcionou no ano passado. Enfim, veremos como a diretoria do Flamengo vai aplicar isso para o próximo ano. Naturalmente, isso restringe cada vez mais ali os jogos ao sócio-torcedor, mas naturalmente já existe essa cultura, mas potencializa ainda mais essa cultura de ir ao estádio assistir o jogo, de ter sempre o estádio cheio, lotado. Isso é realmente muito interessante. Ainda mais o Flamengo, que é um time gigante. São Bernardo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Pablo, que não é mais jogador da equipe do Flamengo, pessoal. Olha aí, 6 meses após a Copa do Mundo de Clubes, essa que aconteceu nos Estados Unidos, o Flamengo é o único carioca sem receber a cota de R$1 milhão do governo do estado do Rio de Janeiro. Botafogo e Fluminense receberam o pagamento em outubro de 2024, de forma até antecipada. O governo se propôs a pagar R$1 milhão às equipes classificadas à Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo foi o único que não recebeu esse pagamento ainda. O Flamengo solicitou o pagamento em dezembro e contestou o governo sobre a necessidade da emissão de nota fiscal. O Flamengo alega que a condição ignora não apenas a natureza de associação civil sem fins lucrativos do Flamengo, como também o fato de se tratar de recurso não vinculado de imposto, galera. É uma questão aí de imposto. O governo do Rio de Janeiro se posicionou. A Secretaria de Estado de Turismo informa que todos os pagamentos do governo do estado dependem do cumprimento das exigências legais, incluindo a emissão de nota fiscal conforme o contrato assinado. Fluminense e Botafogo optaram por executar o projeto por meio de empresas contratadas, cumpriram integralmente com os trâmites legais exigidos e, por isso, já tiveram os recursos repassados. No caso do Flamengo, após o questionamento do clube sobre a necessidade da emissão da nota fiscal, o processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, para análise do enquadramento tributário e segue dentro do prazo legal, informa o GE. Globo, pessoal. Olha, eu, sinceramente, acho que o governo não tinha nem que pagar isso aí para nenhum time. Tá? Você pode ter gente que vai ser contra o que eu vou falar, porque acho que tem outras coisas, sabe, para se preocupar. E o Flamengo também tem a sua fonte própria de recursos. É lógico, dinheiro não leva desaforo para casa. Se o Fluminense recebeu, se o Botafogo recebeu, o Flamengo também tem que receber. Ou ninguém recebe ou todos recebem. Ali vai estar essa questão aí do imposto sendo debatida, né? Enfim, vamos ver. Se correr a risco do Felipe Luiz ir para o Chelsea, não corre mais. Pois é, o nome do treinador do Flamengo estava na lista de opções de contratações do Chelsea após o desligamento esqueci o italiano, do Enzo Maresca, treinador da equipe do Chelsea. O nome de Felipe não está mais porque o Chelsea oficializou a contratação de um novo treinador, pessoal. Pois é, Lian Rossenior foi anunciado o próximo técnico do Chelsea pelos próximos 6 anos, pessoal. Olha aí, enfim, vamos avançando, tem mais coisa para a gente conversar. Hoje mais cedo, uma notícia veiculada pelo portal GE. Globo deu conta de que o Cruzeiro entraria com uma ação na FIFA contra o Flamengo, acusando o Flamengo de assédio em relação ao Caio Jorge. O que eu comentei aqui, um verdadeiro absurdo isso acontecer, porque, cara, não é assédio, você precisa ter uma pré-conversa, né, um pré-acerto com o jogador antes de conversar com o clube. Não adianta você se acertar com o clube e o cara não topa, corrigindo, o seu projeto. O Pedro Júnior, que é o vice da SAF do Cruzeiro, diz que é normal as ligações de pessoas do Flamengo para Caio Jorge e falou uma situação diferente da que foi veiculada mais cedo. Ele disse:
o Cruzeiro não vai acionar a FIFA, temos uma boa relação com o Flamengo, verdade? Em relação a essa que ficou estremecida pelos últimos episódios de negociações, né? O Fabrício Bruno, o Flamengo exigiu a integralidade do pagamento do Cruzeiro, né? Não quis um parcelamento ali do pagamento do Cruzeiro, isso teria provocado ali certa irritabilidade nos dirigentes da equipe celeste, o Pedrinho BH, entre outras situações também que aconteceram, mas o Pedro Júnior nega isso e diz que tem uma boa relação com o Flamengo e de que maneira nenhuma o Cruzeiro vai entrar na FIFA para processar o Flamengo. Ainda bem, né, cara? Negociação é do jogo, entendeu? Não tem que ficar de mimimi, de é do jogo, irmão. Aceita ou... não sabe brincar, não desce pro play. É aquele ditado que a gente já tá acostumado, ó. O Atlético Mineiro está interessado na contratação de Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo, entretanto está emprestado ao Santos. O Sampaoli pediu a contratação do jogador de 21 anos da equipe para a equipe mineira. O Sampaoli é técnico do Atlético Mineiro, trabalhou com o Vitor Hugo no Flamengo. Aliás, o período que o Vitor Hugo foi melhor utilizado, mais rendeu, foi com o Sampaoli no Flamengo. Isso o Sampaoli não tinha de ruim, tinha muita coisa ruim, muito mais coisa ruim do que boa, mas ele lançava garoto da base. O Wesley, por exemplo, foi ele que lançou, o Vitor Hugo, enfim, não lembro se foi ele, mas fez gol de Libertadores em fase de grupos contra o Racing, sob comando do Sampaoli. Enfim, isso aí realmente não tinha que reclamar lá do careca doido, né? Que, enfim, tem um preparador físico naquele sentido e todos os outros problemas são inerentes ao trabalho dele, né? Pessoal, o Flamengo, muita gente aí me perguntando, a estreia de fato do Flamengo, que seria para o dia 14 de janeiro contra o Bangu, vai ser em Moça Bonita. Então vai ser Pedrão, mas já vai ser de dia. Pô, de dia tá fazendo 60 graus na sombra do Rio de Janeiro. Como é que pode a FERJ permitir um negócio desse? Não, gente. Ó, o Bangu recebeu, na noite da segunda-feira, ontem, o presidente da Rio Luz, e deve ser feito um trabalho, porque tem dificuldade com iluminação lá, nos refletores do Moça Bonita para que se possa jogar Flamengo e Bangu em Moça Bonita, que faz parte do subúrbio do Rio de Janeiro, e especificamente Bangu tem uma das temperaturas mais altas do Rio de Janeiro, em função de várias situações, e esse jogo deve ser à noite e não deve ter problema de visibilidade, porque a Rio Luz está fazendo um trabalho lá em conjunto com o Bangu para deixar disponível espaço para ser utilizado à noite, no caso o campo de Moça Bonita. Ainda bem, né? Ainda bem que está avançando nesse sentido. Pessoal, o Diário AS da Espanha traz a informação que o Filipe Luís foi observar o goleiro Víctor Aznar do Cádiz, da Espanha, e existe um interesse do Flamengo, mas até o momento nenhuma oferta chegou até o Cádiz, tá? O Flamengo deseja a contratação de um goleiro, tem, por exemplo, aí o Gabriel Brazão, agora tem essa situação do goleiro do Cádiz também, e Flamengo e Botafogo disputam a contratação do goleiro Andrew, enfim, A-N-D-R-E-W, do Gil Vicente. O jogador tem dito a pessoas próximas que daria ali talvez uma preferência ao Botafogo, por ser um clube que revelou ele. No entanto, fontes ligadas ao goleiro também, segundo o JP Fragoso, que escreve lá para o Jornal Globo, grande jornalista, dão conta que o Flamengo está firme na briga pelo projeto e pelas condições de negócio. Além disso, o momento instável do Botafogo, problema financeiro, transfer ban, elenco sendo desmanchado, a bolha SAF do Botafogo estourando, Marlon Freitas indo embora, Barbosa podendo ir para o Fluminense, perdendo seus principais jogadores para os rivais do Brasil, pode pesar, tá? O Flamengo se movimenta para contratar Andrew por conta da dificuldade que está tendo
na negociação pelo Gabriel Brazão em relação à equipe do Santos, e teria também o Brazão, talvez não topado o projeto do Flamengo em função de uma competitividade que se estabeleceria ali com o Rossi. Ele não seria titular absoluto do Flamengo, como é do Santos, por exemplo. Não quer competir, meu amigo, então segue aí no Santos. Você correu o risco do Flamengo de ser campeão. No Santos pode até ser, futebol é futebol, não quero desprezar o Santos aqui de maneira nenhuma, mas é muito difícil, né? Flamengo, segundo o Bruno Braz e o Guilherme Xavier do UOL, fez uma consulta informal sobre Cauã Elias, mas foi informado que o Shakhtar não tem intenção de negociar o jogador nesse momento. Aí tem muita gente. Tá vendo aí, Pedrão? O Flamengo não consegue contratar jogador porque o BAP foi lá dar com a língua dos dentes, dizendo que fatura bilhão. Isso aí não pode ser divulgado, Pedrão. Os times tudo cobrando caro do Flamengo. Veja o Cruzeiro cobrando 50 milhões, meu amigo. O que o BAP falou, todo mundo sabe. No mundo de hoje não existe segredo nesse sentido, gente. É tudo globalizado, gente. O Flamengo tem um portal da transparência, justamente para que se não levante suspeita e, ao mesmo tempo, se mitigue as possibilidades de corrupção. No site do Flamengo está lá publicado o balanço. Mesmo que não publicasse, mesmo que o BAP não falasse, o Flamengo, contratando um monte de jogador aí, vocês acham que os outros times não vão saber? Meu amigo, se você não conversa com o seu vizinho, mas você chega em casa com uma BMW, com uma Ferrari, faz grandes transformações na sua casa, transforma numa verdadeira mansão, faz viagens caras internacionais a todo momento, toda hora. Evidentemente que as pessoas vão saber que você está com dinheiro. Então não tem essa história da carochinha, entende? Não tem. O Flamengo observa 3 novos atacantes, além dos que já são falados, o Marcos Leonardo, o Caio Jorge, né, o Alejo Veliz, o Hugo Duro e o Germain Berterame, tá? Todos esses nomes levantados pelo scout do Flamengo, estou apenas tangenciando, falando com superficialidade desses nomes, mas a negociação que mais esquentou nas últimas horas, e o negócio está praticamente fechado, é do Alan. O São Paulo e o volante Alan chegaram a um acordo e há otimismo em ambas as partes pela conclusão do negócio. Diante disso, o Flamengo aceita a proposta do São Paulo, para o Flamengo o negócio está fechado. A única coisa que está pegando aí são as garantias bancárias, parcelamentos e demais detalhes contratuais, buscando se resguardar de qualquer eventual problema em relação ao recebimento do pagamento. O Flamengo segue interessado na contratação do Marcos Leonardo, inclusive o Al Hilal tenta contratar o Lewandowski, que com isso teria que se livrar teria que vender um dos estrangeiros para abrir uma vaga naturalmente no elenco, e essa vaga pode ser o Marcos Leonardo, tá? Agora, em relação ao Alan, o detalhe é a questão das garantias de pagamento. Para o Flamengo tá bom, para o São Paulo tá bom, para o Alan tá bom. Agora, o São Paulo tá com o presidente em vias de ser preso. Não saberemos o que será o São Paulo. Né? Tá em maus lençóis o São Paulo. Enfim, você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.